Olá, boa noite, todos bem? Um pouquinho atrasado hoje, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas boa noite a todos. Hoje é o 8 de maio, estamos aqui com a doutora Mara, da Right Homeopathy, e ela vai se apresentar daqui a pouco. Infelizmente, o doutor Gilberto hoje não pode estar com a gente, o Gilberto está com a virose aí e não tem sentido-se bem. E, enfim, né? Boa noite a todos. Vou passar a palavra para o Hamilton. Boa noite, Hamilton. Se apresente aí para quem não lhe conhece. Boa noite, Rogério. Boa noite, Gilberto, que está ausente, mas a gente manda vibrações boas para ele que saia logo, que faz falta. E Mara, seja muito bem-vinda aqui no nosso grupo, tá? Ver se você consegue trazer a luz aí da Right Homeopathy e falar um pouquinho da tua experiência, da jornada que nós vamos ter em Uberlândia, né? No final do mês, do atendimento aos que não têm esperança, que a homeopatia pode trazer algo de luz, de saúde para aquelas crianças, para os adultos que às vezes estão em situações que não têm muita melhora nas terapêuticas comuns. E a homeopatia pode dar uma ajuda nisso aí, tá bom? Esteja à vontade e seja bem-vinda. Muito obrigado, né? Boa noite a todos os presentes. Muito obrigado aqui, né? Quero agradecer o convite de vocês para a gente estar podendo se apresentar, assim, e também apresentar a Right Homeopatia, né? Que a Right Homeopatia, ela é da Índia, né? Ela é uma homeopatia lá da Índia, e a gente trouxe essa homeopatia para cá, e a gente fundou, então, a Right Homeopatia do Brasil, né? Mas a Right Homeopatia é originária da Índia mesmo, né? De um grupo de médicos de lá, que a gente teve a oportunidade de estar lá na Índia com eles, né? Por um determinado tempo. E dessa viagem que a gente foi lá, a gente primeiro fomos no Dr. Prafu, né, que através do Dr. Prafu, né, em outra parte da Índia, em Mumbai, a gente conheceu o Dr. Mavi, e aí eu fui convidada para estar conhecendo, então, o trabalho deles, que é em outra parte da Índia. E aí começou, né, nascer essa amizade, depois desse tempo que eu fiquei lá. E o Dr. Mavi, então, ele sugeriu, por que não fazemos, né, um workshop no Brasil, né? Por que não levamos? E isso, né, lá na Índia, eles, com todo o trabalho deles, eles têm workshop lá, eles têm os atendimentos, né, nas clínicas, então a gente ficava tanto na clínica deles, atendendo os pacientes, tanto também nos workshops que eles faziam, né, durante o mês, durante o ano, e além do trabalho na clínica, atendendo pacientes, além dos workshops, a gente participou também dos camps, né, que aqui a gente colocou o nome de Hope for Hopeless, que são os atendimentos gratuitos que eles fazem lá. E esses atendimentos, então, eles fazem em um galpão, né? E eles vão em um domingo lá, um domingo, assim, a cada mês, um domingo ao mês, né? Então, eles vão num galpão nessas cidades e eles atendem umas 1.000 pessoas, né, nesse dia, né? Uns 50 médicos, mais os assistentes deles, né? Que são médicos homeopatas que ficam treinando com eles, né? Então, a gente participou também desse camp, né? Campus com eles lá. E a gente viu muito sucesso, né? Muito sucesso no tratamento, né? Como eles tratam, os follow-up, né? O segmento, como que as pessoas iam melhorando, né? Quanto sucesso, né? Que eles tinham com a homeopatia. Então, isso foi encantando, né, a gente. E é isso que a gente tentou trazer para o Brasil, né?
e então nós já estamos no 8º ano aí que eles estão vindo, e então é isso. Eu também separei umas fotos também para mostrar também, se puderem passar as fotos agora. Então, esse é lá no norte da Índia, um templo deles, né? Um lugar turístico que a gente foi visitar quando a gente estava lá. Então, falando assim também um pouquinho da filosofia deles, né? A filosofia deles, assim, também que a gente se encantou também, que eles sempre, né, seguem o Hahnemann, né? Tudo para eles é o Dr. Hahnemann. Qualquer dúvida, vai no Organon e vê o que o Dr. Hahnemann falou. Então, todo dia eles fazem uma saudação para o Dr. Hahnemann no consultório, ou seja, nos workshops, né? Ou seja, no campus. Então, tudo para eles, assim, é o Dr. Hahnemann, né? Então, eles seguem essa filosofia deles, né? Então, eles procuram o simílimo, sempre procura o simílimo, né? Mas eles têm uma técnica, então eles falam que eles não se assustam, por exemplo, com a doença, vai um câncer ou vai uma doença mais grave, eles não se assustam com a doença ou ficam com o pé para trás de tratar com homeopatia, não, eles simplesmente tratam, né? Tratam o homem, né? E não a doença. E eles têm várias abordagens, né, de trabalho. Ou, dependendo de como o paciente se apresenta, ou como o caso se apresenta, então eles vão ter uma técnica de abordagem, né, de pegar aquele caso. E sempre, na maioria das vezes também, eles usam, assim, essa imagem silenciosa do corpo, né, que nós já tivemos um Global Class sobre isso, que fala sobre a fisionomia da pessoa, como a pessoa é, o olhar da pessoa, os lábios, ou o rosto, o jeito do rosto, como a pessoa se porta ali no consultório. Sempre eles dão muito atenção para essa parte também. Como é a pessoa, como que ela está se portando ali. Então, isso também, de acompanhar eles e deles virem aqui e a gente lá, a gente também vai pegando esse jeito de trabalhar. Em primeiro lugar é o paciente, como ele está se portando ali. Tá, então o que eu vou pegar? Como eu posso abordar esse caso? Tem um PQRS, tem uma rúbrica importante que eu possa já pegar e já direcionar os remédios? Não tem. O que eu vou procurar no caso? Vou procurar o que eles usam muito também é procurar a psora na pessoa. E o que é a psora? Não, nada de, assim, não falando em miasma. A psora que ele se refere, e que o Dr. Hahnemann se referia também, é a sensibilidade da pessoa. Desde sempre, qual que é a sensibilidade dessa pessoa? Como que ela é? O que afeta ela, né? Qual que é as necessidades básicas dela e como que essa sensibilidade está atingindo ela e transformando isso numa doença. Então, isso é o centro da atenção deles, né? E sempre que eles conseguem decifrar isso no paciente, aí fica muito mais fácil. E eles, então, eles pegam isso e vão na matéria médica, que eles são muito bons, né, de matéria médica, e vão na matéria médica e procura essa pessoa dentro da matéria médica e procura esse simílio. Então, é mais ou menos assim que é a filosofia deles trabalharem, né? Não sei, assim, se eu estou explicando certinho. Então, aqui também, né, essa é uma apresentação que a gente fez para um workshop, né, falando do Dr. Hahnemann e todos os mestres. Aqui a gente tem essa foto, que aqui é o Dr. Mavi, né, que é o pai, o Dr. Mavi, que esse daqui, ele é o pai do Dr. Marup e Dr. Altar, e ele já é falecido. E ele que é o idealizador, né, desse trabalho que nós estamos fazendo no Brasil,
e ele, né, ele que inspira, né, tudo isso que a gente está fazendo. Esse é o Dr. Prafu, esse Dr. Castro foi o mestre do Dr. Surmet, aqui, o Dr. Mavi, e esse é um dos alunos do Dr. Mavi também, um médico hoje muito famoso lá na Índia, com muitos bons resultados. Então, aqui, quando a gente começou a trazer, né, que foi em 2016, que nós começamos a fazer o workshop aqui no Brasil, nós começamos em Ribeirão Preto, né, na região de Ribeirão. Aqui também é um slide do Dr. Mavi, lá na Índia, né, fazendo também a propaganda de um workshop em que eles iam ter. Aqui é o Dr. Mavi e a sua esposa, que também é uma médica homeopata, também com muito resultado. Aqui é o Dr. Prafu e o Dr. Mavi, que eles trabalhavam juntos, né? O Dr. Mavi ia em muitos workshops, né? Ele era palestrante nos workshops do Dr. Prafu, em Mumbai. Aqui são os workshops, né, que eles fazem lá, né? E lá é a quantidade muito grande, né, de estudantes, de médicos, né? É sempre um pouco diferente daqui do Brasil. Aqui também é ele, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Aqui também é o doutor, aqui também é o workshop lá, né? Isso aqui assim, a gente colocou, né? Bastante do Dr. Mavi, né? Porque a gente gostava muito dele. Aqui também, quando nós levamos uma camisa do Brasil para ele, quando a gente foi passear lá com ele, né? A consideração que a gente tem por ele. Aqui também. Aqui é quando eu fui lá, né? Essa sou eu mesma. Eu fui lá, esse é o consultório dele, que a gente ficava ali. Aqui os casos, né? Os casos graves, né? Que ele atendia. Já esses casos neurológicos e tudo isso, eles já atendem também no consultório. Mas os campos lá que eles fazem é mais assim, voltado a um projeto social mesmo, para pessoas carentes, né? Aqui também, aí já é o camp aqui, ó, tá vendo esses campos aqui? É os campings lá, que são todas essas pessoas, eles passam um domingo todo nesses lugares, tem alimentação, tem remédio, eles passam ali sendo atendidos gratuitamente. Aqui, o Dr. Mavi, ele dá explicando para os alunos, dando uma aula antes de começar o camping aqui, ó. Esses são todos alunos, né, os que vão ajudar ali na tomada de caso. Aqui é o Dr. Altar, né, e eu, quando eu fui lá também. Aqui também são eles. Aqui é os casos, né, que a gente via lá, bastante paciente também. Aqui é tudo os campos deles. Essa é a clínica do Dr. Altar, na Índia. Essa é a clínica do Dr. Marupi, em Jalandhar. Esse slide a gente fez para mostrar a distância, né, que eles percorrem, né, todo ano para estar aqui no Brasil, né? Então, eles se sentem muito felizes deles poderem estar vindo aqui e trazer um pouco do conhecimento deles, né, para a gente. E eles não medem esforços, né, porque é uma viagem muito cansativa, demora 21 horas de voo, fora o tempo de espera. Então, mas todo ano, né, graças a Deus, eles vêm e sempre trazendo coisas novas, né, para a gente. Aqui também é a distância. Aqui é a nossa equipe, né, da Right Homeopatia, aqui no Brasil,
que esse ano também nós tivemos a felicidade do Dr. Hamilton entrar para o nosso grupo e convidar a gente para fazer o workshop em Uberlândia, né? Isso foi muito engrandecedor, né, para a gente, para que nós estamos fazendo? Aumentando o nosso grupo, né? E é isso mesmo que a gente quer, aumentar e mais pessoas participarem, né, dessa filosofia de trabalho, desses resultados. E aqui é quando começou, né? Esse foi o primeiro workshop, então, em 2016, quando o Dr. Mavi veio. O Dr. Mavi veio só uma vez, veio o Dr. Mavi e o Dr. Altar. Aí depois que começou a vir o Dr. Marup, já no segundo workshop que nós fizemos em São Paulo. Aqui também eu acho que é o segundo ainda. Aqui o Dr. Marup dando palestra aqui no Brasil agora já. Esses aqui é tudo aqui, os workshops que a gente fez aqui no Brasil. No pessoal, no nossos. Aqui já o terceiro. Aí sempre vem, então o nosso workshop é assim, sempre só tem eles de palestrantes, né? Então eles fazem a palestra, eles trazem o material, eles já trazem as aulas prontas, os slides. Os slides já antecipadamente passado para as nossas tradutoras, né? Os tradutores, que já vão trabalhando, traduzindo os slides. Então, no dia do workshop, a gente já começa, já está tudo pronto, né? Eles já vêm com a aula pronta, a transmissão é transmissão online. Depois, no começo não era transmissão online, agora de 3 anos para cá, a gente começou a fazer a transmissão online. Então, a gente tem a tradução simultânea, né? Eles falam, já é traduzido. Quem quiser ouvir o inglês também, dá para ouvir o inglês deles. Então, é assim, o workshop é só eles dois de apresentadores. E a gente só fica assistindo. E a gente iniciou, né, depois, então esse é o 8º workshop e o 6º Hope for Hopeless. Depois de 2 anos, 3 anos, na verdade, nós começamos trazer o camp para cá, para o Brasil, que é o Hope for Hopeless. Aí nós falamos, por que a gente não faz esse trabalho aqui também? Mas dentro do workshop, vamos fazer uma parte prática do workshop, que a gente já está fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. Uma parte prática, que é passada para os médicos verem realmente como eles trabalham, e esse ajuda social que a gente faz, né? Esse trabalho social, que é sempre para pessoas carentes. A gente fornece o medicamento, né? Fornece os retornos depois das pessoas, o acompanhamento, o ano todo, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho e está indo bem, né? Está com bastante sucesso. Nós estamos tendo, né, nos segmentos, resultados bons, né? Bastante resultado também, assim, das crianças, né? Autistas que estão melhorando, mães que vêm, né? A gente tem bastante depoimento, é que não consegui trazer os depoimentos, mas a gente tem bastante depoimentos, né, de mães falando da melhora das crianças, né? Então, eu acho que isso é um trabalho enriquecedor, porque além de estar ensinando, né, passando o conhecimento, estamos também ajudando e dando resultado para pacientes brasileiros, né? Então, eu acho que eu já falei da tomada de caso, né? Como eles tomam o caso, que é importante para eles. Falei já do nosso trabalho. Tenho que falar, né, do nosso workshop, que vai começar agora dia 26
6 de maio, né, que é nosso 8º workshop. E então, o workshop mais o Hope for Hopeless. Então, o workshop é assim: tem a parte teórica de manhã sempre a parte teórica, e de tarde a parte prática, é a tomada de caso. Na tomada de caso, são os atendimentos, também tem a tradução. Nossas tradutoras, elas traduzem do português para o inglês, para eles entenderem, né, o que o paciente está falando, e depois do inglês para o português também, para a gente atender. É uma coisa bem dinâmica, o Hamilton já participou, eu acho que ele gostou bastante também, porque você pode acompanhar a tomada de caso, você pode ir pegando as rúbricas, você vai entendendo o jeito que eles estão tomando o caso ali. Você mesmo vai fazendo a sua tomada de caso, né? E depois compara também. E é bem bom, assim. Eu acho que o Hamilton também, se ele quiser falar da experiência dele que ele teve, né, no nosso workshop agora, que foi em Monte Alto, né? Então, também. Tá sem áudio, Hamilton. Tá sem áudio. Agora deu certo. Então, você trouxe a white homeopatia do Brasil, porque você se encantou, não foi verdade? Eu me encantei. E encantar não é assim uma coisa mágica. É ver em loco o que a homeopatia pode fazer. Porque a nossa homeopatia aqui no Brasil, ela começou... no início, os médicos atendiam assim, nos consultórios, eu estudando, eu fazendo grupinho de estudo, não sabiam muito, né? Mas lá em década de 70, um pouco antes, nós tínhamos as cruzadas homeopáticas. Então, o doutor Félix, assim, por exemplo, que eu tive contato com ele, atendia muitos pacientes. Eles atendiam pacientes mesmo. A homeopatia foi se sofisticando. Ela foi ficando só para os pacientes com doenças psicológicas, mentais, consultas muito demoradas, e não resolvendo realmente os problemas das doenças que as pessoas têm. A pessoa está com diabetes, está com hipertensão, agora nós temos muitas doenças mentais, e continuar tomando alopatia e sendo melhor aos pacientes, né? Agora, aí você vai para a Índia, e como eles têm uma abertura... Então, aí no Brasil, a homeopatia foi se sofisticando. E ficou muito cara. Saiu, porque a homeopatia do início, a homeopatia era a medicina dos escravos. Eles davam homeopatia para os escravos. Os senhores do engenho, eles tomavam alopatia. E os escravos, homeopatia, né? E depois, também, os centros espíritas pegou isso daí e estava longe dos médicos. Depois veio para os médicos. Tivemos grandes médicos espíritas também, como o Bezerra de Menezes, que era médico, era espírita, e tem essa história junto, né? Mas eles atendiam muita gente. E aí você pega na história da homeopatia, você pega assim, Kent, Hering dá uma relação de 10 mil pacientes atendidos, né? Kent atendia, ele disse que no início ele demorava nas consultas, depois era rápido, ele olhava e já sabia o que estava acontecendo. Então, é uma homeopatia dinâmica e atendendo casos, o que vinha para eles. Eles não tinham outras possibilidades, né? A gente faz os nossos workshops aqui, tem meia dúzia de pessoas, né? Você vê o tamanho desses daí, o número de pessoas que foi atendido. Então, nós temos que, como se diz, dinamizar para a homeopatia ser realmente ter uma contribuição na saúde pública.
Nós temos agora o SUS super organizado, dá para pedir exame, é gratuito, não precisa fazer atendimento gratuito, né? Mas nós temos que ter homeopatas competentes para dar conta da saúde da população, e a gente não tem isso. A gente tem assim, atende um caso, atende outro, uma coisa devagar. Agora, a ideia de trazer isso daí é mostrar mesmo com pacientes difíceis de tratar, difíceis de tirar história. Não é fácil tirar uma história de um autista, porque muitos dos sintomas são da doença, não são da pessoa. Agora, para isso, eu acho que eles têm muito a ensinar para nós. Mas ensinar não assim, da filosofia, que a gente estudou bastante, essas coisas, isso também eu acho que eles têm para ensinar, mas ensinar essa forma prática de como abordar o paciente, de como pegar o sintoma no meio daquela confusão toda. Às vezes, pacientes que não sabem falar, eles têm muita experiência, têm muita coisa para ensinar, e como você fala, né, Mara? Eles têm bons resultados, né? E eles, o negócio também é isso, eles atendem muito, né? O Sim. volume de atendimento deles, a prática que eles têm é muito, né? É muita. Enquanto você atende 5 pacientes, eles atendem 50. Eles atendem muito, então eles então, vão. a experiência que a pessoa pega. Experiência. E é isso De que a gente homeopatia, além de tudo, precisa. estudou na escola 6 anos de medicina, fazendo homeopatia desde o primeiro ano. Aí depois vai numa clínica do Dr. Mavi, que não já faleceu, mas do Dr. Altar, do Dr. Maruto, e fica 2, 3 anos acompanhando os casos dele. Né? Então ele sai com. A gente faz curso de fim de semana, então nós temos que trazer isso, e eu tenho esperança da gente não atender 12 no Hope for Hopeless. A gente é fazer o que eles fazem, a gente pegar cada grupinho de médico atendeu alguns pacientes e a gente atender 40, 50, sabe? E aí eles dão uma visão, fazer aquele jeitão, sabe? Pensa nessa. Né? Mas agora eu acho que vamos ver se a gente tem uma semana gostosa aqui em Uberlândia, né? Então, e falando da semana, né, acho que era bom também a gente falar, né, que com esse workshop, né, então nós resolvemos fazer logo a semana da homeopatia, né, em Uberlândia. Então vai ser uma semana toda vão ser 3 dias, né, 3 dias e meio de workshop e mais 3 dias, né, também de homeopatia para a população, para os estudantes, né, para a equipe de saúde em geral. Então, vai começar logo segunda-feira com palestras, né, para pessoas interessadas, aberta ao público também. E depois, na sequência, já vem o workshop, né? E esse ano, e aí também nós estamos tendo o apoio da UFO, né, que é a universidade. Também uma coisa muito importante, né, para a homeopatia ter esse apoio, né, da universidade. Então, é onde que a homeopatia também vai se expandindo, né, pegando mais adeptos e mais pessoas, né, em favor da homeopatia, para estudar a homeopatia, para ter esses médicos que podem atender o SUS, né? Porque hoje tem o SUS tem homeopatia no SUS, mas cadê os médicos, né, para atender, para dar bom resultado? Então, o que falta é os médicos, né? Então, a gente tem que crescer nisso, né? Crescer em conhecimento, em atendimento, e alavancar a homeopatia no Brasil, né? Da UFO, a parceria da UFO, também a Right Homeopathy vai fornecer inscrições gratuitas para alunos e professores da universidade, né? E também foi colocado, vai iniciar no segundo semestre, um curso de extensão de homeopatia para os alunos do 12º período. Então, então nós vamos, então tudo isso já
E existe atendimento na universidade, 2 médicas que vão estar na palestra, a doutora Luciana e a doutora Fabiana, que elas vão falar, porque elas já fazem atendimento aos funcionários da universidade e aos filhos dos funcionários. Né? E o atendimento começou devagarinho, mas a procura está cada vez maior. Eles faziam clínica médica e homeopatia também, de repente, eles aumentaram o tempo de homeopatia e diminuíram o tradicional, tá? Então, eles, talvez fazendo mais, eles vão falar isso daí também na segunda-feira. É uma coisinha também que eu esqueci, não sei se dá tempo ainda de falar. Também tem que abrir para perguntas, né, Rogério? Eu acho que é melhor, né? O que você acha? Que eu queria falar só do Global Class também, que é a educação continuada. Pode falar que por enquanto a gente não tem perguntas, não. Pode expor aí, tá, Mara? Pode ficar à vontade. Porque também nós temos, com todo esse projeto nosso, que nós temos um workshop, temos o Hope for Hopeless, nós também temos essa educação continuada, que são os Global Class, né? Porque eles vinham para cá, o Dr. Altário e o Dr. Marupi, vinham uma vez por ano aqui. Aí ficava esse espaço de tempo sem nenhuma palestra, sem nada. Aí nós tivemos a ideia de começar a fazer essas aulas online com eles lá na Índia e a gente aqui, durante o ano todo. Então, que chama o Global Class. Então, de 15 em 15 dias, 15 em 15 dias uma palestra, 15 em 15 dias uma palestra. Antes era de quinta-feira à noite, e agora está sendo aos sábados de manhã, por causa do fuso horário deles, porque quinta à noite eles teriam que acordar lá na madrugada. Então, nós passamos para sábado de manhã aqui, que para eles é sábado à noitinha lá, para eles fica um horário melhor, para eles terem que fazer essas palestras de 15 em 15 dias. Aí nós inovamos também e estamos colocando casos clínicos também online, que também é o Hope for Hopeless online também que a gente faz. Então, a cada 15 dias é uma palestra teórica, no outro 15 dias um caso clínico tomado por eles, né? Que eles tomam um caso, atende o paciente online, a gente grava essa tomada de caso com tradução, tudo certinho, e transmite no outro 15 dias. Então, tem teórica, prática, né? Então, também é um Global Class também que o pessoal está gostando bastante e aonde também é um estudo continuado, né? Então, a gente tem que continuar estudando o ano todo tem que continuar estudando a teoria e estudando também a parte prática, né? De como eles tomam o caso, como é a tomada de caso, o que eles estão vendo naquele caso, aprender essa fisiognomia, esse jeito de olhar o paciente, né? O que reparar, né? Isso aí, eles têm muito isso daí. Eles têm muita noção disso. E então esse é o Global Class. Também, né, que está disponível também para venda, né? Porque esse Global Class, desde o primeiro, ele tá numa plataforma. Então, se você quiser, eu perdi o primeiro, o segundo, o terceiro, nós já estamos no oitavo também, no sexto. Eu perdi. Não, você pode comprar, porque nós temos desde o primeiro gravado, todas as aulas deles. Eles deram muita matéria médica por grupo, doenças, é vasto ali o que nós temos deles guardado já em plataforma para quem quiser. Também me esqueci de falar sobre os temas, né, que vão ser falados agora no workshop em Uberlândia. Então, os temas vão ser doenças mentais e psicológicas, né, mais doenças mentais, Alzheimer, doenças neurológicas, assim, psiquiátricas também, vai ser tomado isso aí. Vão ser como você conduz isso, o que é bom para você pegar no caso, né? Como tomar esse caso, os remédios, né? Vai falar bastante sobre isso.
Vai falar também de dose, repetição de dose, dose potências, vai falar repetição da potência, vai falar bem esse modo também deles trabalharem, que eles trabalham com dose única, né? Não trabalham com dosagem, potências baixas também, sempre potência mais alta. Por que repetir, por que não repetir, quando repetir, então vai ser falado bem isso também. Então, sempre é uma coisa assim, para a gente, assim, você sai dali, você vai aplicar ali no consultório, você vai atender um paciente, você vai falar assim, você vai usar aquilo que você aprendeu. Não é uma teoria que fica guardadinha, não. Você vai vendo que você vai usando assim no seu dia a dia também, né? Você vai usando no dia a dia, principalmente o Global Class. Então, eu acho que é isso. O áudio, Hamilton. Você acha que melhorou o teu consultório com esse intercâmbio com os indianos? Com certeza. Com certeza melhorou mais. Ficou mais leve, né? Ficou mais leve, assim, não ficou tanto, assim, difícil, né? De tomar um caso, de ver certas coisas, né? Fisiognomia, principalmente, o jeito que o paciente fica. Isso daí ajuda bastante, né? Na tomada de caso. Ajuda sim. Ô, Mara, e qual que é o contato para quem... Vocês têm algum contato assim, o site, um telefone, para a gente já deixar aqui salvo? Depois, a hora que a palestra ficar salva no YouTube, porque essa palestra ela vai ser salva no YouTube e boa parte das pessoas assistem posteriormente, né? Qual seria o contato da Right Homeopathy? O contato. Então, ontem até o Rogério, né? Que ele fez um post, ele pôs até o contato. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Será que não dava para deixar esse post aqui esse post que o Rogério mandou ontem porque aqui já tem todo o contato, tem o preço, tem o que vai. Só que é um post, né? Não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que você pode mandar isso depois, então a gente deixa salvo, então, na hora que subir o YouTube. Acho que fica mais fácil. Né, Bárbara? A Bárbara está escutando a gente aí? Pode fazer isso. Né, Bárbara? Aí eu te mando, então, porque pode colocar depois, então, né? Pode, né, Bárbara? Eu não sei se a Bárbara está me escutando. Bárbara falou sim. Sim. Tá. Então depois você manda isso para mim. Tá. Ela tá pedindo para eu mandar para ela. Tá, mas pode fazer isso depois, né? Eu acho que fica melhor. Hamilton, mais algum comentário? Eu sei que você também é um estudioso aí dos indianos. Comenta um pouco mais aí, enquanto a Mara, assim, da sua prática clínica, né? O quanto tem melhorado estudando com os indianos, Dr. Prafu, Dr. Altar. Conta para nós aí, nós temos ainda alguns minutinhos. Mas com o Dr. Altar e o Dr. Marup, eu sou bem iniciante aí, né? Mas o contato com a homeopatia preditiva, do Dr. Prafu, melhorou muito meu consultório. E o meu entendimento da homeopatia. Ainda temos muito para aprender, né? Mas melhorou em resultados mesmo. Por exemplo, eu tinha alguns... O paciente vinha com crise asmática e tinha também, mas ele nem veio para consulta, isso tinha vitiligo. Aí eu tratava com determinado medicamento e ele melhorava, não tinha mais crise de asmático, mas o vitiligo estava lá igual. Nós sabemos que o vitiligo é uma doença mais profunda do que a asma brônquica, né? Então eu estava tratando superficial e o paciente estava melhorou mentalmente, mas não sumiu aquela doença. Eu lembro
uma paciente nato muriático, eu dei nato muriático, e tinha melhorado, mas o vitiligo estava lá. Aí eu dei nato arsenicoso, baseado no que o Dr. Prafu falava, pegando o sintoma da sífilis, tudo. Bem, ela continuou, ela não voltou a asma, que já tinha melhorado com o nato muriático, mas melhorou o vitiligo. E de cima para baixo. Vitiligo feio, que saiu do rosto, foi para saiu do pescoço, ficou um pouquinho na mão, só umas coisinhas, né? E assim, outros casos de hipotiroidismo, que às vezes a pessoa tinha hipotiroidismo e também tinha um eczema atópico. Aí melhorava o eczema atópico, continuava com hipotiroidismo tomando remédio. Agora não, eu quero melhorar os dois, né? A gente tem conseguido, pelo menos eu não vou dizer que em todos, né? Mas essa foi a contribuição que Deus mudou o patamar. E agora tem muito a aprender, porque eles conhecem muito matéria médica e repertório, né, Mara? Eles têm muito. Repertório também, eles têm uma prática, né, no repertório, pegar a rúbrica, né, achar a rúbrica dentro do caso. Isso daí é só vivência mesmo, é muito tempo, não é tão fácil. Então, eu acho que quando ele fala o right, no sentido de correta, porque existem coisas que se faz na homeopatia que não são corretas. Isto é, você tem resultados superficiais. E muitas vezes a pessoa tem resultado superficial, acha que está ajudando e não está até atrapalhando o paciente. Porque não tem uma visão total das leis de cura, do que tem que acontecer, do que é mais importante, né? Então, daí que vem esse nome, eu acho que daí que vem o nome right, o correto, né? É isso mesmo, tomar de uma forma correta, segundo os ensinamentos do Dr. Hahnemann, né? Isso é o que eu tenho que esperar da homeopatia. E algumas coisas não estão corretas, então nós temos que corrigir a prescrição. Né? Agora, às vezes, até o paciente está contente, o médico também ficou contente, né? Mas o paciente continua doente, tratando as outras coisas em outras especialidades. Oi, boa noite a todos. Seja bem-vindo. Cheguei meio atrasado aqui, estava no plantão aí. Se apresente aí. Pode ser presente. Sou José Vitório, né? Nós estivemos na Índia por 3 vezes, né? Fomos agora no final do ano também. Fomos visitar a família Mave lá. Quando nós fomos a primeira, segunda vez, não conhecemos só o Golden Temple que a doutora Mara mostrou. E agora eles falaram, não, vão para a Índia para vocês conhecerem a Índia, quero levar vocês para conhecer. Então nós ficamos lá, conhecemos o Taj Mahal, gravamos o convite deles para o workshop lá do Taj Mahal, o 6º Global Class também. E é maravilhoso, né, reencontrar, estar com eles no consultório, estar aprendendo também, viajar com eles, né? Eles são muito bons, assim, não só em homeopatia, né? Estão sempre falando de filosofia, falando do organon, né? Eles conversam muito de homeopatia. Aí quando eles não estão conversando de homeopatia, eles ficam contando como são as poesias deles lá, os grandes poetas de Punjab. Então ele estava contando uma história lá, né, que o quão quente é uma relação, né? Um poeta de Punjab falando, né? Então ele falava assim, né? Dentro de uma família, né? Tem que ser qual é a sua relação, né? Ela é fria, como que é, né? Então ele estava declamando a poesia. Então eles ficam escutando o rádio e transmitindo do Punjab para o inglês para a gente entendendo o português. Então eles são assim, você sempre aproveita com eles, né? Eles gostam de levar o conhecimento, né? O que nós vamos comer agora? Eu sempre falo assim, vamos comer comida indiana, nós estamos na Índia, nós vamos comer comida indiana. Então vamos comer comida indiana, então leva a comer todo tipo de comida indiana, né? Leva a todo lugar. E
E foi muito bom, né? Nós visitamos também, né? Não só o Dr. Mavi faleceu, que é o pai deles, né? O Dr. Ravinder também, que era um outro médico muito amigo da família deles, né? Eles tinham um grupo muito forte lá. Era o Dr. Mavi, o Dr. Ravinder, o Dr. Didar, outro doutor de Nova Delhi também. Então eles tinham um grupo muito forte lá. E após o falecimento do Dr. Mavi, ficou o Dr. Ravinder, faleceu também um ano depois ou 2 anos depois. E agora eles estão reestruturando o grupo deles, né? Ficaram só o Dr. Altar, Dr. Marup. Um outro grupo se repartiu, formou a PRIT, né? Que é um outro grupo da homeopatia, mas também estudam mais ou menos o que eles estudam, né? Que falam, né? Que eles sempre falam, né? Tem que estudar psora, né? Não existe... O Dr. Hahnemann não ficava falando de miasma para lá, miasma para cá. Vamos atrás da psora, isso que é importante. Não é o miasma psórico, né? É a psora. E esse grupo da PRIT também, né? Fala que a psora viaja de gerações, né? Então, você vai pegar um caso de autismo, você vai pegar um caso de uma criança, né, que nasceu com câncer, como que você vai, né? Como que você vai achar? Você tem que perguntar para a mãe. Então, a doença viaja, é transmitida da mãe, né? Da avó, da mãe, né? Ela faz toda essa viagem, né? É o que o Dr. Hahnemann, nosso mestre, sempre falou, né? Ou dessa psora, né? Então, eles estão sempre falando, eles só falam de homeopatia, se não falam de homeopatia, estão falando coisas da cultura deles, para a gente aprender, né? Para a gente entender um pouco a cultura deles. E ele convida, né? Sempre convida todos da família da arte homeopatia que querem ir para a Índia, né? Sempre convidaram. Eles estão de portas abertas, o consultório está de portas abertas, né? Então, é uma experiência assim, incrível, assim, né? Principalmente estar com eles nos consultórios, embora eles não falam inglês lá, né? Então, eles têm que ficar passando os casos para a gente em inglês, né? Eles falam em Punjabi, na língua deles. Mas você vai observando, né? Eles passam o caso, né? Pergunta, né? O que você acha desse remédio? O que você pegaria? E aí tem os alunos também que ficam com eles, né? E aí eles ficam falando sobre a matéria médica, o que você acha desse remédio, que disposição que tem. Então é um treino, né? É um treino constante, só falando de homeopatia. E eu sempre falo, não é só um treino de homeopatia. Então ele perguntou lá, né? Como nós chegamos lá, os meninos, os médicos lá, os estagiários, então eles perguntaram, falou assim, eles comem o que no Brasil? Come carne, né? Ele falou, sim, eles comem carne no Brasil. Aí ele perguntou assim, eu não escutei eles falando isso, que eles estavam falando em Punjab, né? Eu não sabia o que era, né? Aí ele falou assim, tá bom. Aí ele começou a falar inglês. Aí ele começou a falar inglês, falou assim, qual é a diferença de uma pessoa que é carnívoro de um vegetariano? Aí todo mundo ficou quieto. Porque eles são tudo vegetariano lá, né? Aí todo mundo ficou quieto. Aí ele falou assim, porque o vegetariano também mata alguma coisa para comer. Você vai comer um pé de alface, você vai comer uma fruta, você tem que matar, né? Tem que tirar do pé. Então, todo mundo mata alguma coisa, todo mundo sobrevive de retirar alguma coisa de outro lugar, né? Matando, né? E ele falou assim, então qual é a diferença, né? Entre o vegetariano e o carnívoro? A diferença está onde? Está no ego, né? Porque se você é um vegetariano e você se acha melhor que um que come carne, então essa é a diferença. Mas no fundo todos são iguais, porque todo mundo está matando alguma coisa para morrer. Mas agora se você acha que só porque você é vegetariano você é superior ao carnívoro, você está errado, porque aí quem está falando é o ego. Então eles são muito legais, né? Eles vão mostrando assim imagine, né, falar isso para uma pessoa de 20 anos, né? A gente tem uma ideia um pouco melhor, né? Mas imagine um jovem, né, que é de lá, que nunca viu um carnívoro, né? Que a gente come carne, né? A gente é normal, né? Para eles
como se fosse um pecado comer carne, né? Então, eles ficam, tudo que é diferente, nós, eles ficam perguntando, né? Que os costumes são diferentes, né? Nossas alimentações, nossos costumes, tudo é diferente. E aí eles ficam comparando, né? Então ele fica falando também essas coisas dentro do consultório, quer dizer, ele vai mostrando, né, que o importante, né, sempre nos workshops eles sempre falaram, né, que o grande problema nosso, né, tá dentro do ego, né, que a gente vai evoluindo, vai tendo ego, e aí vai subindo nas posições, né, vai saindo da humilhação, da mortificação, para a indignação e a parte maior do ego. Então, é muito bom estar com eles, né? Sempre está aprendendo, né? É um prazer. Por isso que acho que esse contato, né, quando eles vêm para cá, a gente tem que estar junto com eles, né, aproveitar, porque e eles são muito abertos, né? Eles falam mesmo, assim, você pergunta. E uma coisa importante dos workshops nossos é o que a gente sentia nos outros workshops, né? Você não conseguia conversar com o palestrante, o pessoal ficava cercando, parece que não tinha muito contato, né? E o nosso workshop, né, é o totalmente contrário. Sempre nós falamos isso daí, nosso workshop vai ser workshop aberto. Mesmo se você não sabe falar inglês, a gente pega o tradutor e vai lá tirar sua dúvida. Então, é uma coisa que nós sempre batemos nisso, né? Um workshop para a pessoa tirar dúvida. Ela vem, principalmente presencial, né? A pessoa tem que tirar dúvida, não pode sair com dúvida. E a gente leva mesmo, muitas vezes a gente vai lá, traduz, se não está dando conta da tradução, pega o tradutor, vai lá, não pode ficar dúvida. Então, nós convidamos a todos, né? Convidamos todos que estão nos ouvindo, todos os médicos homeopatas, enviamos sempre pelo WhatsApp, né? Os convites, e agora nós estamos mais fortes, né? A família da Right Homeopatia está mais forte, porque nós estamos com vocês em Minas Gerais, né? Doutora Milda, doutor Rogério, doutora Angélica, doutora Alda, todo mundo, né? Toda a família da Right Homeopatia. Então, nós estamos levando para Uberlândia, para um outro estado, né? Nós nunca saímos do estado de São Paulo, né? Então, é um prazer estar aí, né? Com vocês e levando eles e ficando perto, né? Acho que a gente conhece as pessoas, né? Tendo um contato mais íntimo, né? Mais perto, né? Conversar outras coisas, né? Conversar tudo que você gostaria de falar, né? Então, esse é o nosso intuito do workshop, né? E nós agradecemos vocês, né, doutora Milton, doutor Rogério, né, todo mundo que estão trabalhando, né? Poder ir nesse espaço, né, também, da gente estar se apresentando. A gente que agradece. E vocês estão trabalhando aí, né? Parabéns pelo trabalho, pelo workshop, né? Primeiro workshop na universidade, né? Onde existe um workshop na Universidade de Homeopatia, né? Acho que no Brasil não foi feito ainda, né? Eu não sei. Então, isso vai ser bom porque no semestre que vem nós vamos ter um curso de extensão para os alunos do 12º período de homeopatia, né? Então, isso acho que é um marco bom, né? E também espero que mais médicos se filiem às Global Classes, porque a possibilidade de uma formação assim continuada, inclusive pegar o material que já veio, né? E pode fazer grupos, pegar grupos, montar para estudar. O primeiro Global Class, segundo Global Class, terceiro, né? E eu acho que como a gente fala na gíria, da samba, né? Porque tem que vir nós temos que ter mais homeopatas e melhorar a qualidade nossa, né? Dos nossos homeopatas. De nós, nossos colegas, todos nós temos muito a aprender no sentido de conseguirmos mais cura.
mais cura em mais pacientes. Às vezes a gente até tem bons resultados, mas em alguns pacientes, e pouco, né? Então, quando a gente conseguir, na Índia, eu lembrava que o Dr. Banish falava assim, lá o bom médico não é só aquele que cura, mas aquele que cura várias pessoas, muitas pessoas. Porque tem a demanda, né? Tem 100 pessoas, você não pode atender só 10, né? Então, tem as duas coisas, quantidade e qualidade. Eles estão conseguindo fazer qualidade com quantidade. É uma coisa excepcional, é que me chama a atenção mesmo, né? E vocês aí estão de parabéns por estar firme, lutando aí, comandando os dois generais, aí, general masculina, generala, aí, para ver se a coisa vai. Essa missão foi do Dr. Mavi, né? A doutora Mara deve ter falado, né, da missão do Dr. Mavi, que ele levou a homeopatia para a África, levou depois para o Paquistão, né? Que eles são brigados lá para o Paquistão, mas ele foi no Paquistão ensinar a homeopatia, né? Então, olha a força que ele tinha, a visão que ele tinha, né? Ele foi para a África, um país pobre, ensinou lá uma homeopatia. Doutor Mauro vai estar aqui também espiritualmente, pode deixar. Sim. Depois ele formou esse grupo maravilhoso, né, que é da Right Homeopatia. Então tinha a Right Homeopatia no norte da Índia e no sul a Predictive Homeopatia. No norte da Índia ele chamou Right Homeopatia porque ele já tinha estudado dentro da Índia, várias vertentes, né? E ele falava assim, não, tem coisa errada, né? O pessoal está saindo muito da vertente do Dr. Hahnemann, né? do Organon, né? Então, por isso que ele falou, ensinar a homeopatia certa, né? Que não pode abandonar, nós não podemos abandonar o Organon, não podemos abandonar as leis de Hering, né? Os prognósticos do Dr. Kent, né? Se a gente abandonar esses pilares, né? Pode estar construindo uma homeopatia, mas não é homeopatia clássica, né? Essa homeopatia que veio da origem, né? Então, por isso que eles puseram o Dr. Mavi pôs Right Homeopatia, porque para diferenciar das homeopatias que estavam ensinando errado, né? Ele falou, não, vamos ensinar a homeopatia certa, né? Que é aquela do Organon, né? Das doenças crônicas, né? Da lei de Hering, do Dr. Kent, os prognósticos. E enquanto o Dr. Plafu foi homeopatia predizível, né? Que ele montou aquela escala, né? Dos miasmas, né? E como a doença evolui ou regride, né? Através da lei da evolução da doença ou através da lei da cura, né? Da lei da saúde, né? Que era invertido. Então, e eles eram amigos, né? Eles eram muito amigos, os dois. Eles trabalharam juntos bastante tempo, até o falecimento do Dr. Mavi, né? Depois o Dr. Plafu faleceu também. E é isso, né? Os grandes mestres, os grandes professores, né? Eles partem, né? Mas eles deixam, né? Deixaram o Dr. Altar, Dr. Marupi, né? Mesmo com o grupo lá, eles estão remontando todo o grupo deles, estão ensinando, não deixaram de ensinar, né? Então, agora uma nova geração, estão fazendo workshop novamente, o Hope da Índia, vão indo para a Tailândia, então eles não param, né? E vem para o Brasil também, então eles, né? A sorte é que eles são novos, né? Eles têm pique, né? Eles estão, graças a Deus, eles têm pique, vai para a Tailândia 2 vezes por ano, né? Vem para o Brasil é 15 mil quilômetros, né? Para vir, mais 15 para voltar, 48 horas para chegar na casa dele, para chegar aqui em casa, né? Um dia inteiro de viagem, depois espera no aeroporto, depois vem aqui de viagem para cá, mais 8 horas, né? Então, tudo difícil, né? Mas eles têm uma força enorme para ensinar a homeopatia, para trazer a homeopatia que eles aprenderam, né? Que eles gostariam de passar também. Tá bom, né, Rogério? Estamos chegando no tempo. Muito bom. Vamos agradecer aqui, né? Muito obrigado, doutora Mara, doutor Jesus. Estaremos presentes aí fisicamente falando, né? Daqui 3 semanas. Então fica o convite para todos os colegas.
É hora que a gente subir a live, todas as informações vão estar presentes lá no YouTube. E boa noite, tenhamos um restante de semana aí muito proveitoso. Um abraço, Hamilton. Um abraço, Rogério. Boa noite, gente. Jesus. Boa noite. Até, Boa noite. até o fim do mês. Até o workshop, e se Deus quiser, vai ser um divisor de águas esse workshop. Se Deus quiser. Vai estar o Dr. Marco e o Dr. Prafu aqui, espiritualmente. Sem dúvida, vai estar o conjunto da Arte e da Predictive junto conosco aí em Uberlândia. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Rogério. Um abraço.